de hoje é sobre análise combinatória, permutações. Bom, então, dentro das permutações, nós vamos começar com a permutação simples, tá? Que é qualquer agrupamento de n elementos distintos de um conjunto. Então, são elementos diferentes, certo? E ele é dado por P de n igual a n fatorial. As permutações simples de n elementos distintos diferem entre si somente pela ordem dos elementos, ok? Então, número 1. Numa van com 9 assentos viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Bom, o negócio é o seguinte, nós temos 9 assentos, mas um deles já é para o motorista. Então a gente vai ficar somente com 8 assentos vagos para 8 passageiros. Então, a minha permutação vai ser P de 8, ou seja, 8 fatorial. Tá? Lembrando lá na ideia do princípio da contagem, por exemplo, ou no fatorial, o primeiro assento, nós temos 8 possibilidades. No segundo assento, 7. No terceiro, 6. E assim por diante, ou seja, 8 fatorial. Então, nosso P de 8 vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes o 1. Normalmente a gente nem coloca o 1 aqui, porque vezes 1 é o próprio número, ok? Fazendo essa multiplicação aqui, nós teremos então como resposta 40.320 possibilidades diferentes, certo? Então, bem simples, tá? Então a permutação ele é usado para quando nós temos elementos distintos, elementos diferentes. A permutação simples, tá? Vamos ver mais alguns exemplos sobre isso. Bom, então, número 2. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos podem tirar uma foto de recordação de uma viagem de modo que todos apareçam lado a lado? Em quantas possibilidades o casal aparece junto? Então, vamos ver a primeira pergunta, né? Então, nós temos um casal com seus 3 filhos. Então, isso significa que nós temos 5 pessoas. Então, nosso P de n, que é o n fatorial, vai ser P de 5. 5 fatorial. Então, nós vamos ter que o P de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai nos dar 120 maneiras diferentes que eles podem tirar foto, ok? A segunda pergunta é, em quantas possibilidades o casal aparece junto? Então aqui eu posso considerar o casal como sendo uma pessoa. Então vai ser uma pessoa mais 3 filhos. Nós vamos ter ao total 4. Então nosso P de n, que é o fatorial de n, vai ser o P de 4. Então 4 fatorial. Então nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Mas aqui nós temos que ter um cuidado. A gente pensou como um casal sendo uma pessoa. Mas vamos dizer que a primeira pessoa do casal ficou na primeira posição e a segunda ficou na segunda posição, tá? Eu posso ter isso invertido. A segunda pode ficar na primeira posição e a primeira pessoa do casal ficar na segunda. Então eu tenho que multiplicar isso por 2. Isso vai me dar então 48 possibilidades, tá? Número 3. Quantos anagramas tem a palavra neto? O que é o anagrama? É pegar as letras e fazer combinações diferentes. Então todas as combinações possíveis trocando as letras de lugar. Como nós temos na palavra neto 4 letras, nós vamos ter que o P de n igual a n fatorial, vai ser o P de 4. Então, 4 fatorial. Então, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1
igual a 24. Então, tenho 24 anagramas, 24 palavras diferentes misturando as 4 letras, certo? E no número 4, considere os anagramas formados com as letras da palavra granizo. Quantas começam e terminam por vogal? Então é o seguinte, quantas vogais nós temos na palavra granizo? Nós temos o A, o I e o O. Nós temos 3 vogais. Então ela pode começar com qualquer uma dessas 3, mas como nós já usamos uma delas, ela só vai poder terminar com outras 2. Então 2 vogais a gente retirou da palavra granizo. A palavra granizo tem 7 letras. Se eu já tirei 2, eu vou ter ainda 5 fatorial. 5 chances de a próxima letra ser uma das que sobrou, depois 4, 3, 2 e 1. Assim por diante. Então aqui nós vamos ter 3 vezes 2, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui para facilitar, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Então, eu tenho 720 palavras que começam e terminam por vogal. Tá? Bem simples e bem fácil. Mas é esse cuidado que tu vai ter que ter aqui nessa última. Que tu tem 3 vogais, tu botou a primeira no começo e mais uma na última letra, certo? Então, das 7 letras que nós tínhamos, 2 nós retiramos, uma do começo e uma do fim. Logo, sobram 5 letras ainda para serem trocadas no anagrama, certo? Agora vamos ver o outro tipo de permutação. Bom, permutação com elementos repetidos. O que acontece aqui? Nós temos que retirar da permutação do nosso conjunto de soluções aqueles elementos que repetem, tá? E ele é dado então como? A nossa permutação é dada por n fatorial dividido pelo número de elementos que se repetem, fatorial deles, tá? Então, o elemento n1 que se repete fatorial, o elemento n2 que se repete fatorial, e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quantos anagramas tem a palavra fervoroso? O que acontece com a palavra fervoroso? Ó? Eu tenho o O, que repete, e tenho o R, que repete também. Então, nosso P, né, nossa permutação vai ser... Quantas letras nós temos aqui em fervoroso? Nós temos 9 letras. Então é 9 fatorial. Agora, o O, ele repete 3 vezes. Então, 3 fatorial. E o R, quantas vezes? 2. Então, 2 fatorial. E agora eu vou resolver isso aqui. Então, ó, o 3 é o meu maior. Eu vou escrever o 9 fatorial até o 3. Então, 3 fatorial, 3 fatorial e o 2 fatorial é 2 vezes 1, ou somente 2. Então, aqui a gente pode simplificar, e aqui também. E agora a gente faz essa multiplicação aqui. E isso vai nos dar 30.240 anagramas, tá? Então aqui a gente retira as repetições, tá? Então ó, o R foram 3, então é 3 fatorial. O R foram 2 vezes, então 2 fatorial. Se tivesse uma letra aqui que repetisse 4 vezes, tu iria colocar 4 fatorial, ok? Quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante? Bom, então vamos ver o seguinte. Quantas consoantes nós temos? Nós temos 1, 2 e 3. Então nós temos 3 possibilidades aqui de ser a primeira letra, começar com consoante. Logo, se eu já retirei uma letra,
Das 6 letras que tem eleger, uma nós tiramos, nós vamos ficar com 5 fatorial. Sobraram 5 letras. Mas a palavra eleger, ele tem 3 es. Ou seja, eu tenho que retirar isso, essa repetição. Então, 3 fatorial. Com isso, nós vamos ter 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. A gente pode simplificar os dois fatoriais e vai sobrar 3 vezes 5 vezes 4. Isso vai nos dar 60. Certo? Então nós temos 60 anagramas que começam com uma consoante. Certo? Então agora vamos ver o último tipo de permutação. Então, permutação circular, ela é utilizada quando nós temos pessoas sentando em volta de mesas redondas. Por exemplo, num piquenique, as pessoas também vão fazer um círculo para se sentar. Uma sala de aula, onde os alunos vão ter que sentar em círculo. A roda gigante, tá? Quais são as possibilidades de tantas pessoas sentarem na roda gigante, e é dado por n fatorial sobre n ou n menos 1 fatorial. Qualquer uma das duas está correta. Então, nesse exemplo aqui, de quantas maneiras diferentes, 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda. Então, é o seguinte, o PC de n igual a n fatorial sobre n vai ser o nosso permutação circular de 6. Então, 6 fatorial dividido pelo n, que é o próprio 6. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 6. Então, os 6 se cancelam, por isso, n menos 1 fatorial, então 6 menos 1 dá 5, 5 fatorial. Então, 5, 4, 3, 2 e 1. Certo? Então nós vamos ter 20, 60, 120 maneiras diferentes. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, basta comentar aí no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.